que eu esqueci meu celular. Mãe. Então... Banco Central anuncia que lançará a cédula de R$200 em agosto. A matéria é de 29/7/2020. O Banco Central informou nesta quarta-feira, dia 29 de julho, que o Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou o lançamento da cédula de R$200, que terá como personagem o lobo-guará. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto, e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 em 2020. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma cédula de novo valor. O anúncio do lançamento da nova nota provocou vários memes nas redes sociais. A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou que a nova cédula ainda está em fase final de testes de impressão e que a boa prática internacional recomendam que não sejam revelados os elementos da cédula até ela estar pronta. Por isso, afirmou que não foi divulgada a imagem da nova nota de R$200, o que será feito no final de agosto. Atualmente, há 6 tipos de cédulas em circulação, de 2, de 5, 10, 20, 50 e R$100, como a maioria bem sabe. Carolina Barros afirmou que a instituição está atenta à demanda da população por mais meios circulantes. Se a demanda existe, a gente precisa atender. A gente não sabe por quanto tempo essa demanda adicional por dinheiro vai durar, declarou. Segundo ela, em momentos de incerteza, como atualmente, durante a pandemia de Sungamonga, as pessoas tendem a fazer saques e acumular dinheiro. Isso não é um fenômeno do nosso país. Isso gerou um aumento expressivo de demanda nas casas impressoras, declarou. De acordo com a diretora, o Conselho Monetário Nacional autorizou nesta quarta-feira, dia 29, o valor de 113,4 milhões para impressão de 450 milhões de cédulas de R$200 e 170 milhões de cédulas de 100. A diretora do BC afirmou que a impressão de novas cédulas não tem relação com inflação. Temos um sistema de metas. No momento, a inflação é baixa e estável e controlada, disse ela. De acordo ainda com Carolina Barros, o Banco Central fez uma pesquisa em 2001 e selecionou para as cédulas uma lista de imagens de animais ameaçados de extinção. Como nas demais cédulas, tem elementos de segurança robustos e capazes de proteger de falsificação. Quanto maior o valor, maior é a preocupação, declarou a diretora. Neste mês, o governo teve um gasto extra de 437 milhões para a impressão de cédulas, com o objetivo de imprimir 100 bilhões adicionais em dinheiro de papel. De acordo com a área econômica, a crise do novo Sungamonga foi um dos motivos para o aumento da procura. A pandemia levou as pessoas a entesourarem recursos em casa, ou seja, manter reserva em cédulas. Outro motivo apontado é a necessidade de fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial, estimado em mais de 160 bilhões, considerado as 5 parcelas aprovadas. Boa parte dos beneficiários, sobretudo o de menor renda, preferiu sacar o benefício em espécie. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o primeiro ponto que eu tenho que destacar nessa matéria, que é do G1, e por isso mesmo é pra lá de manipuladora, não tem mentira aí, mas tem uma distorção da verdade. A primeira coisa que eles fazem é transformar o vilão em mocinho e os mocinhos nos vilões, na causa do problema. Se você prestou atenção no finalzinho da matéria, eles deixaram claro que a culpa disso está acontecendo, de o governo ter que criar essa nova nota e gastar uma fortuna, é porque as pessoas, por causa da pandemia, estão estocando dinheiro em casa, estão guardando dinheiro. Quem está fazendo isso é as próprias empresas, porque a quantidade que as pessoas comuns têm de dinheiro é muito baixa, é muito pouca. Quem está segurando o dinheiro mesmo é a elite. Isso é o que eu digo para vocês, o dinheiro ele não some, meu caro irmão. As pessoas dizem, a economia vai mal, é porque eles estão prendendo o dinheiro. Porque o cidadão comum não tem grandes somas de dinheiro em casa. Então essa é mais uma conversa para boi dormir deles. A elite sim, é que sabe o que realmente é um banco e vai lá e começa a sacar, e deixando em casa, deixando nos seus cofres particulares. É isso que acontece. Mas eles não falam isso para você e colocou a culpa aí, são as pessoas que estão estocando dinheiro em casa. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que você viu a força que o Paulo Jegue estava fazendo o tempo todo para se privatizar a Casa da Moeda. Por quê? Porque o Brasil é o país que mais desvalorizou sua moeda durante essa crise que o mundo passa. E não aconteceu apenas agora. Desde antes já vinha desvalorizando, tanto é que nós fizemos matéria aqui mostrando a bronca que Donald Trump fez em cima do Bolsonaro, dizendo que o Brasil estava inclusive desvalorizando propositalmente a sua moeda. O Trump deu uma dura nele. E até cobrar um imposto lá que não estava cobrando. Disse, agora eu vou cobrar porque vocês estão fazendo isso propositalmente. Até o Trump reclamou sobre isso.
E a gente vê que realmente isso está acontecendo. É um entreguismo total da nossa nação. Mas eles não falam isso para você e colocaram aí que a culpa é do povo. E ainda, para dar aquela tacada podre final, eles ainda disseram no finalzinho ali que a culpa é do auxílio emergencial. Auxílio esse que a gente já fez a matéria também aqui, se você não viu, tá aí nos nossos vídeos, dê uma procurada, graças a Deus ainda está no ar. Nós mostramos que já aprovaram, né, a descontinuação do projeto do auxílio emergencial. Não vai ter mais, esses são os últimos. Mas mesmo assim, eles jogam a culpa em cima de você. Agora, um ponto que você tem que observar, meu caro irmão, isso vai levar a outro ponto, a gente já vai comentar aqui, é o mais importante, inclusive deu o título ao nosso vídeo. É que eles estão dizendo que fizeram essa nota de R$200, que vai sair agora no final de agosto. Eles fizeram por conta da pandemia, por conta que as pessoas estão estocando. Mas, você sabe, segundo a própria mídia, que já está vindo aí a vacina. Já tem aí a de Oxford, que já foi aprovada, tá para chegar em dezembro o primeiro lote dessa vacina. Vai chegar em dezembro, segundo a própria mídia. Tem gente até que diz que pode ser que chegue até em setembro. Ou seja, de acordo com as informações vindas da própria mídia, esse mal terrível que a gente está enfrentando está mais perto de acabar. Hoje está mais perto de acabar. E mesmo sabendo disso, ainda é preciso fazer uma nota de R$200? Você vê que as informações não batem, meu caro irmão. Ora, se a gente já está chegando no final desse mal terrível que a gente enfrenta, e segundo a própria matéria que a gente acabou de ver, estão criando essa nota de R$200 porque as pessoas estão em casa estocando dinheiro, que é uma mentira, mas eles disseram isso. É uma manipulação da verdade. Tem pessoas estocando dinheiro, sim. É o que eu digo, a mídia ela não inventa a notícia. Tem pessoas estocando dinheiro, é claro que tem. Mas não é o cidadão comum. É isso que eles não explicam, não é o povo feito eu e você. Nós não temos dinheiro para estocar. Quem está estocando é a elite global. Os donos das empresas multinacional, eles sim estão estocando dinheiro. Entende, meu caro irmão? É isso que eles não explicam. De fato, estão estocando dinheiro, mas não é o povo. E aí eles dizem que esse é o motivo de se criar a nota de R$200. Ora, mas se o mal terrível vai acabar, então para que essa nota vai servir? Já que, segundo essa teoria, o dinheiro vai voltar a circular. Você entende, meu caro irmão? A verdade, muitos inscritos falaram no nosso último vídeo. Davi fala, e eu estava preparando, quando eu soltei o vídeo, a gente dando um rolê falando sobre a Tami, né, no carro, porque senão não passa o vídeo se não for daquele jeito. Eu queria fazer assim, para mostrar a vocês cada imagem absurda que eles estão promovendo aí, para ser a imagem do pai brasileiro, mas não pode. O YouTube diz que não posso usar a imagem de criança. E quando você não mostra criança, aí eles dizem, ah não, isso aí está incentivando o ódio. É dessa forma, meu caro irmão. Então a escapatória que tem é gravar um rolê no carro. E mais pra frente eu quero ver se pega uma moto para diferenciar um pouco. Agora, o verdadeiro motivo dessa nota de R$200 estar sendo impressa agora, tantos anos depois do plano ter sido criado, porque se você não se lembra, o plano foi criado em 94. Veja que estamos hoje em 2020. Então, tantos anos depois eles vêm com essa história, é justamente pelo que você já sente no bolso diariamente. Eu vou explicar isso no final do vídeo. No finalzinho do vídeo, eu vou dar uma explicação melhor sobre isso. Mas já adianto que a culpa é a inflação, que já voltou. A inflação voltou. Você já sente isso no seu bolso todo dia. No finalzinho a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas o fato é, meu caro irmão, que a gente está aqui para explicar a você. E agora eu vou dar a cartada final e mostrar para você que mais uma teoria da conspiração se comprovou. Uma prova que o que nosso Cristo disse, que a nossa luta não é contra a carne, se comprova no que você vai ver agora. Eu vou ler para vocês uma matéria enviada pelo nosso querido inscrito, que comprova que tudo isso é premeditado e tem a ver também com o lado espiritual. Nós estamos realmente enfrentando uma batalha espiritual. Vamos ler a matéria. Simpson previram a nota de R$200 anunciada por Guedes e Bolsonaro. A matéria é de 29 de julho de 2020 e foi nos enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, que é mais um peso pesado aí nas dicas, e aqui fica mais uma vez o nosso agradecimento em nome de toda a família. A nota de R$200 anunciada hoje, 29 de julho de 2020, pelo Banco Central sobre a gestão de Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Jegues, repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram que o desenho Simpson havia previsto o lançamento da nova cédula brasileira, que terá como personagem o Lobo-Guará. Além de muitas piadas, a nota fez com que as pessoas comentassem sobre um antigo temor dos brasileiros, a inflação. Entende, meu caro irmão? Chega a me arrepio com essas coisas, porque, de fato, desde o começo dos tempos,
Se você pegar a história dos grandes homens que passaram pela Terra, você vai ver que sempre teve a dica, teve o toque do espiritual. Vários grandes líderes, pessoas que realmente causaram no mundo, como o Hitler, por exemplo, aquela aberração. O Hitler não dava um passo sem se consultar com a sua bruxa. Ele tinha uma bruxa que dizia que entrava em contato direto com seres espaciais, que inclusive deu origem a ele achar que a raça dele era superior, porque era, segundo ele, a raça ariana, né, era um cruzamento direto, na opinião distorcida dele, era um cruzamento direto com esses primeiros habitantes da Terra. Então eles, segundo ele, eram superiores, ele pensava isso. E dizem que muita da tecnologia que foi dada a eles veio através desses transes que a bruxa entrava, ela entrava ali no transe e de repente trazia esses projetos para os cientistas deles e eles desenvolviam aquilo ali. Então, meu caro irmão, você vê que não é uma coisa que dá para ignorar. Outros grandes navegadores também pela história do mundo disseram claramente, olha, a gente estava perdido e ia desistir, e luzes começaram a nos indicar o caminho certo e nós encontramos um novo continente. Sabe, meu caro irmão, a história, a nossa história, ela é cheia disso, cheia do misticismo. Só que os historiadores, quando vão fazer lá as historinhas, montar os seus livrinhos, eles usam aquela carta que a gente conhece do RPG Illuminati, o jogo da nova ordem mundial. Eu chamo de RPG Illuminati, mas é o jogo da nova ordem mundial. E esse jogo mostra uma carta muito interessante que é usada o tempo todo, que se chama Reescrevendo a História. Eu acredito que essa é a carta mais importante de todas, porque se você reescreve a história, você apaga o passado. E sem conhecer o passado, é impossível entender o presente. E pior ainda, imaginar como será o futuro, sabe? É como se você quisesse ter uma árvore e você cortasse a raiz dela e deixasse ela ali enterrada, sem a raiz, deixasse só ali. Quando você se encosta, ela cai, porque ela já está torada, já está partida, ela não tem raiz. Então é a mesma coisa, quando eles reescrevem a história, eles dão ao mundo a direção que eles querem. Então é isso que acontece. Aí, uma pessoa quando vê tantos acertos do desenho do Simpson, que ela não tem uma espiritualidade, ela fica perdida. Ela diz, mas cara, como é que isso pode acontecer? Não tem lógica. Como é que esses caras sabem o que vai acontecer? Você viu ali, o dinheiro azulzinho, a nota de 200, não é comum ter essa nota nos países. Pelo menos não nos mais conhecidos. E você viu lá, azulzinha, notinha de 200. Deixando claro que isso iria acontecer. Agora, como é que os Simpsons sabem disso? Ah, meu caro irmão, o inimigo, ele avisa o que vai fazer. Ele não faz nada se ele antes não avisar. Essa é uma das regras que Deus obriga que eles sigam, para que a gente tenha uma chance de se proteger. Mas infelizmente, mais uma vez, volta aquela velha frase, as pessoas acreditam que isso é teoria da conspiração. Eu tenho certeza que quando vocês compartilharem esse vídeo, muitas pessoas vão dar um valeu, tá massa, mas não vai nem ver, porque já pensa, pô, lá vem esses caras de novo com essa teoria da conspiração. Mas eu não tenho dúvida, meus caros irmãos, que esses roteiristas do Simpson, eles têm a mesma ligação que esses grandes homens tinham com o lado espiritual. Eles veem essas coisas e aí através daquele desenho que é mantido há tantos anos, você vê que não tem outro desenho tão longo como eles, mas eles fazem questão de manter mesmo como uma vitrine que debocha do que vai acontecer, coloca ali em forma de deboche, para que as pessoas vejam o que vai acontecer e eles possam rir da cara dessas pessoas, porque dizem, olha, os otários estão vendo, isso vai acontecer muito em breve e eles estão rindo, estão brincando. E ainda quando acontecer, eles vão rir mais ainda. Você não vê que é isso que acontece? As pessoas riem mais ainda. Diz, mas rapaz, que coincidência, né? O Simpsons é fogo. Por isso que eu sou fã desse desenho. Então é isso, meu caro irmão. Esse é o mundo que a gente vive. Mas eu digo a você que você, meu caro irmão, realmente é abençoado, porque você podia estar aí vendo besteira, se alienando ainda mais, enfiando realmente a cabeça na terra como uma avestruz, porque isso é bom. Se a gente lembrar ali da história de Matrix, você vê o traidor, que ele vem esse lado. Quando você está desperto, eu mesmo vejo isso o tempo todo. Tantos filmes que eu gostava, séries, e quando eu vou ver hoje eu digo, caramba, velho. Sabe, você tem aquele carinho, né? Porque você acostumou na sua infância, adolescência. Mas quando você vê, velho, aí você entende o que realmente os caras estavam querendo dizer. E aí você já não tem mais aquele mesmo gosto. Letra de música, pronto, uma banda que eu amava de coração, mas eu nunca tinha visto as letras. Vi as capas do CD, achava estranho, mas eu não entendia nada mesmo. Que era Iron Maiden. Poxa, velho, vou fazer inclusive um vídeo lá no nosso canal 1, inclusive eu tô fazendo de várias bandas, convido você já para assistir. Tem lá a história do Queen, do Guns N' Roses e outros, né? Marcas também como Burger King, McDonald's. A gente tá fazendo lá
uma cobertura completa. Eu narro e meu filho tá editando as imagens. E aí, meu caro irmão, eu vendo lá as músicas do Iron Maiden, que eu já tô pesquisando para fazer o próximo vídeo. Tem músicas que são verdadeiros louvores a Satanás. E os caras nem escondem, eles fazem mesmo louvor dentro da música. É como se fosse um hino. Do jeito que tem o gospel, tem o hino para Satanás ali nas músicas do Iron Maiden. Sem dúvida era a minha banda favorita. Então você, depois de ver essas coisas, você não tem como ter o mesmo gosto. É impossível. Depois que a gente desperta, muitas coisas que os donos do mundo fizeram e que nos iludiram, vai perdendo o brilho e a gente não tem como gostar mais. É isso que a gente também fala, meus caros irmãos. Quando a gente fala, olha, tal comportamento não procede com as doutrinas cristãs. Aí teve pessoas que me questionaram. Nesses vídeos da Tami e outros que a gente falou desse tema, quero nem citar aqui, vocês sabem o que é. E eu disse, olha, aí disseram, não, mas Deus não vai punir ninguém, não vai considerar pecado a forma de uma pessoa de amar. Jesus pagou os nossos pecados, a gente está livre para fazer o que quiser. Aí é que está o erro, né, meu caro irmão? A gente está livre para se arrepender. Todo aquele que se arrepender, nova criatura é, pelo sangue de Cristo ali, que foi derramado por todos nós e nos purificou dos nossos pecados. Mas para isso a gente tem que abrir mão do pecado. Se você pecou, seja o que for, mas realmente se arrependeu e agora vai dedicar a sua vida a nunca mais fazer isso e talvez reparar alguma coisa que você tenha feito mal, né? Como a gente vê mesmo, o cobrador de imposto, que quando conheceu Cristo, ele viu que ele realmente estava roubando o povo, cobrando o imposto acima do que Roma mandava. E aí, quando ele conheceu Cristo, ele viu que aquilo ali não era correto. E aí ele vai e devolve, restitui, né, a todas as pessoas que ele tirou proveito. Quer dizer, dedicou a vida para fazer isso, porque não foi fácil. Não adianta você dizer que se arrependeu e aquela pessoa que você prejudicou continua prejudicada. Ah, Davi, mas o dano que eu fiz não tem mais como eu reparar. Então ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas. Eu acho que esse é realmente o arrependimento. E lógico, a pessoa numa situação dessa jamais vai voltar a cometer o mesmo erro. Na verdade, quando a gente se arrepende de verdade, a gente tem repúdio daquele pecado. Se a pessoa volta a fazer de novo, é porque não se arrependeu de verdade, não entendeu que aquilo é errado. Enfim, meu caro irmão, é isso a mensagem de hoje. A inflação está voltando aí, essa é que é a grande verdade. O poder aquisitivo do brasileiro diminuiu muito, né? Para a gente só encerrar aqui, uma coisa que eu até deixei para falar no final, porque você já sabe, meu caro irmão. Qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa que vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, que vai fazer sua feirinha para ter o que comer dentro de casa, vai comprar um saquinho de pão, sabe muito bem que o nosso dinheiro perdeu totalmente o valor. O governo está tirando a culpa dele e colocando nas costas das pessoas. Então, não caia nessa, meu caro irmão. A inflação voltou e por isso mesmo que eles sabem que a tendência é piorar, porque eles vão causar um problema muito grande para que dessa forma eles possam globalizar o mundo com uma moeda digital, com uma moeda onde todos possam de fato usar uma moeda sem nacionalidade. Eles querem fazer isso. Então eles vão causar muito problema ainda. E quando eu falo problema, principalmente na economia, para fazer com que dessa forma as pessoas migrem para esse novo sistema que eles já estão trabalhando para isso. Você vê a briga que está aí pelo 5G, é justamente por esse fato. Cada um que quer o 5G, tira a Huawei, se não tirar eu vou boicotar. Os Estados Unidos já está dizendo isso ao Brasil, se vocês não tirarem a Huawei, não banir ela daí, a empresa chinesa, nós vamos boicotar vocês também. Por quê? Porque eles sabem que o 5G é a ferramenta fundamental para a globalização, para chipar as pessoas, para moeda única. Tudo isso vai precisar da 5G, uma alta conexão, para que eles possam te monitorar o tempo todo.
Então a briga é muito grande deles para isso. Claro que é uma briga falsa, que no fim das contas você tá ali entre a cruz e a espada, nenhum presta. E aí, no meio de tudo isso, fica aí o povo, né? Alguns achando melhor, não, agora é bom que a gente vai andar com menos volume. E não percebe que o volume que ele hoje anda no bolso não compra o que 50 reais comprava. Esses 200 reais não vai comprar o que você comprava em 95, 96, por 50 reais. Você pode ter certeza disso. A única coisa que serve, né, é imprimir mais nota, criar mais notas, as pessoas andarem com mais volume de dinheiro para servir para que o governo gaste mais dinheiro. E quando fala governo, é simplesmente um nome que se dá à nossa União. Nós todos pagando ali imposto para que esse dinheiro continue circulando, porque o governo não compra nada, o governo não dá nada. O governo simplesmente arranca de você e lhe dá talvez 10% ou menos que isso do que ele puxou de você. Então quando eles falam aí, não, o governo vai gastar, não, o povo vai gastar. O povo vai gastar e está gastando como sempre. Então eles aumentam os preços das coisas, você vai ter que trabalhar mais e vai ter que trabalhar mais ainda também para imprimir mais notas, para você mesmo carregar no bolso, feito um trouxa, e não dá para comprar nada. É isso, meu caro irmão, infelizmente. E essa realidade é tida como teoria da conspiração e assim se segue a humanidade. Fiquem todos com Deus, meus caros irmãos, compartilhem esse vídeo e a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!